E mais um vídeo com vocês. Hoje eu resolvi dar as caras por aqui, gente. Eu entreguei a festa no final de semana, mas eu quase estraguei o bolo da festa. O coração. Então, vocês ouvem muito minha voz. Eu quase não apareço por aqui, assim, cara crachá, né? E hoje eu resolvi dar um oizinho pra vocês antes do vídeo começar. E bora lá. Olha como é que foi. O vídeo tem a parte do perrengue, mas no final deu tudo certo e tá bem legal. Então bora acompanhar. Tchau. Eu vou começar mostrando para vocês os apliques que eu fiz para os pirulitos, tá? Esses pirulitinhos são recheados, aí eu tenho os apliques dos meus quadradinhos, né? Gente, eu tô bocejando um pouco porque eu tô com muito sono. E é isso, faz parte, né, da vida real, tá? Desculpa. Então, eu comecei alisando, né, colocando chantininho no meu bolo de 30 centímetros para alisar. Eu vou colocar o chantininho marrom, esse bolo vai ser marrom, como vocês puderam ver aí na tag do vídeo, né, marrom, verde e aquele mesclado de laranja com amarelo. E essa parte de baixo eu fiz ele marronzinho claro e coloquei também uma textura de madeira. A textura eu usei aquele marcador de madeira mesmo, tipo para pasta, para biscuit, eu marco no chantininho mesmo, tá certo. O negócio é ter o chantininho tá no ponto certo. Se tiver muito hidratado, não vai dar certo, tá? Teu chantininho tem que estar no ponto bom, não pode estar hidratado demais. E aí, depois de alisar muito, deixar tudo certinho, aí a gente vai fazer as marcações para depois colocar o outro bolo, certo? Então, pessoal, esse bolo de 30 centímetros, ele rende mais ou menos umas 70 fatias. Depois, como a cliente já tinha me dito que ela queria para 100, como é que a gente monta geralmente? Quando você tem aí, um cliente quer um bolo, por exemplo, para 100 pessoas. Eu quero para 100 pessoas. O que eu faço? Qual área eu uso? Então, gente, aqui eu já tenho a minha base, eu já tenho a minha certeza, porque esses tamanhos de bolo, quase todos eu já cortei, né? Então, assim, sempre que eu vou numa festa, tudo, eu sempre peço, eu quero cortar o bolo, posso cortar o bolo? Se você quiser ajuda e tal, então, assim, eu já cortei muito. Aí eu tenho certeza que ele serve isso. Então, eu vou pela minha tabela, minha certeza. Eu sei que esse serve 70 fatias, então eu vou precisar de mais conta para chegar no 100, 30. Então, eu usei um aro 20, certo? Usei um aro 20, porque o aro 20 ele vai me servir aí mais ou menos umas 22, 25 fatias. Só aí nós já temos 95. E aí, para o bolo de cima, eu poderia, se eu quisesse, usar um de 10 centímetros, mas eu resolvi usar um de 13, tá? Ele não é um aro assim nem muito grande, mas também não ficaria tão pequenininho quanto o de 10 centímetros. Na verdade, o de 10 eu não gosto muito de usar. E o outro, ele rende aí umas 10 fatias tranquilo. Então, esse bolo tipo fica com umas 105 fatias, né? Mais ou menos isso. Então, é dessa forma que eu calculo os meus bolos, tá? E esses bolos de andares, principalmente esses grandes que vão ser transportados, todos eu prefiro fazer a base de baixo maior e fazer os dois de cima bem menores, assim, só para realmente ser de andar mesmo, ser de 3 andares, mas aí eu já diminuo bastante nos andares de cima, tá? Olha como eu fiz essa marcação para a gente colocar o bolo. Eu resolvi fazer a marcação desse jeito porque se você não marca certinho o espaço onde você vai colocar o seu bolo de cima, você pode colocar ele muito para um lado ou muito para o outro. Então, quando você faz isso aí, você evita realmente que tipo, aconteça de você colocar muito para um lado ou muito para o outro. Então, depois que eu fiz essa marcação, eu retirei o excesso de chantininho dessa parte do meio, onde vai ficar o meu outro bolo. Aí eu vou vir com um guindastezinho aí, ó. Ele ainda está sem o bolo, certo? Aí eu só medi para ver se realmente, assim, ele ia dar certinho e tudo. Então, eu vou começar agora a alisar o bolo do meio, tá? Que é um bolo de 20 centímetros. Esses bolos, todos eles têm mais ou menos aí uns 12 centímetros de altura. Então, assim, a altura do teu bolo, ela também vai influenciar muito no questão do rendimento, tá, gente? Às vezes vocês podem ouvir eu bocejando um pouquinho, porque eu tô com um pouco de sono, né? Vida real aqui do brasileiro que trabalha muito.
Mas é isso, tô aqui com vocês. Então, como puderam observar, eu já coloquei o meu chantininho verde, eu usei o verde folha. Ah, eu não tenho verde folha. Usa a mistura de azul com amarelo que dá super certo. Se você quiser um amarelo mais claro, mais vivo, use mais amarelo. Se quiser um verde mais escuro, usa mais azul. Mas dá super certo também. Às vezes eu nem compro corante verde. Às vezes eu uso só as misturas de corante mesmo, amarelo e azul, que dá super certo. Tá? Mas como eu tinha o verde, eu usei o verde direto aí mesmo. E aí eu alisei certinho. Eu passei um pouquinho do chantininho nessa parte do isopor, só para tampar ele um pouco, certo? E também, gente, eu não coloquei muito chantininho embaixo, por quê? Porque vai ter a grama ainda no bolo, então vai tampar toda essa parte do isopor, então não teria problema nenhum deixar ele assim, tá? Como vocês puderam ver, nesse aí, para eu não ter que retirar o excesso, eu nem coloquei o chantininho exatamente nessa parte do meio, aonde o outro bolo vai ficar. Eu não gosto de colocar, mas se você quiser, não tem problema, né? Eu não gosto, eu prefiro deixar essa parte do meio que vai ficar em contato com o outro bolo, eu prefiro deixar ela com o mínimo de chantininho possível, quase nada, tá? E aí, depois disso, nós vamos colocar esse bolo, ó, tá vendo que eu coloquei ele no guindaste, agora eu já tinha marcado tudo, o furo, para encaixar certinho. E foi nesse momento que eu quase estrago a festa, porque, olha, eu já ia colocar o bolo sem os canos de sustentação. Então, gente, na hora que eu coloquei, na hora que eu, tipo, encostei, mas eu tomei um susto tão grande, que misericórdia. Nossa, eu tomei um susto muito grande. Aí, como vocês podem ver, eu tirei o bolo de cima, né? Ainda bem que eu nem cheguei a colocar, e aí não teve problema nenhum. Mas se a gente não tiver cuidado, pode acontecer isso com qualquer pessoa, tá? Pode acontecer, pode passar despercebido, enfim. Então, para sustentar aquele bolinho, eu coloquei, como vocês podem ver, eu coloquei 5 caninhos. Esses caninhos são próprios para bolo mesmo, eles são bem resistentes. E no meio, eu já tinha feito a marcação e o furo, tá? Por quê? Agora, eu vou colocar o bolo centralizado certinho e vou passar esse cano que tá sobrando para baixo, tá vendo? Por que que eu faço isso? Porque eu quero que esse bolo ele fique bem seguro nessa tábua. Eu quero que ele fique bem seguro exatamente aí onde ele tá, para ele não ficar correndo para frente, para o lado. Então a gente tem que fazer isso. E esse restantezinho do cano que sobrou, se eu não me engano, esse cano tem 30 centímetros de altura. Então vocês podem ver que o bolo ele ficou com bem mais do que 30 centímetros, né? Porque esse caninho ele só pegou até mais ou menos a metade do outro bolinho de cima, tá? E é isso. Então, eu aproveitei também que eu já estava com o corante verde em mãos, com o chantininho verde, e já dei a pausinha para decorar os meus cupcakes. Eu decoro os meus cupcakes dessa forma aí, assim, não muita coisa, né? Eu também não gosto de colocar aquela quantidade muito exagerada de chantininho, tá? Eu gosto de colocar só assim mesmo, eu acho que fica até melhor, até para a pessoa consumir, tá? E como vocês podem observar, eu já guardo os meus cupcakes recheados, tá? Todos os meus cupcakes são recheados. Eu guardo ele assim porque fica mais fácil, mais prático. Você pode fazer isso aí até um dia antes, 2, deixar no freezer, deixar no congelador no dia da festa, realmente só tirar, adicionar a cobertura e pronto. Então fica muito mais fácil. Essa embalagem também fica bem mais seguro para você transportar, principalmente para festa. E aí, como eu ia colocar aquelas sainhas do cupcake, né? Aquele wrapper que chama, eu acho. Eu coloquei, grampeei eles todinho, porque eu não confio naquele feixezinho que vem nele, então eu sempre grampeio para ficar bem seguro. E aí eu coloquei numa sacolinha e mandei junto, na verdade eu que fui fazer essa entrega, e aí eu levei junto e a gente colocou lá na hora da festa, porque se eu colocar a sainha nessa embalagem, a tampa não fecha, então eu tenho que mandar separado. Depois, por último, eu vou fazer o bolo de 13 centímetros. Ele já está com disco embaixo, o disco já está centralizado no bolo, já está com furo no disco, tá? Pra gente encaixar naquela partezinha de cima branca ali, naquele caninho que tá no bolo verde. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá bom? E aí, pessoal, eu vou aproveitar também para falar um pouquinho para vocês como precifica um bolo de andar. Como eu precifiquei esse bolo? Não vou falar o valor do bolo em si aqui para vocês, porque tem muito
muito comentário assim, ai, tá barato, tá caro. Então, eu prefiro só falar como faz, né? Aí vocês usam os valores de vocês mesmos. E aí eu peguei, somei o valor que eu já vendo normalmente o meu bolo de 30 centímetros, somei lá X. Aí depois eu somei o valor que eu já vendo o meu bolo de 20 centímetros, valor X, e o valor que eu vendo o bolo de 13 centímetros. Aí eu vi que deu um valor Y, lá, Y, enfim, deu aquele valor. Aí você vai colocar o seu adicional das estruturas que você vai fazer, até porque o bolo de andar ele é mais trabalhoso, tudo. A estrutura sai um pouco mais caro também. Então você vai colocar, não precisa ser nada exagerado, mas algo que vai cobrir esse custo que você vai ter a mais, certo? E aí depois disso é só alegria e só passar o valor para o cliente e pronto. E eu também já vi o valor da papelaria toda, então eu já passei o valor para ela de tudo incluso, papelaria com tudo, tá? E é isso. Aí agora eu vou pegar o bolinho amarelo e vou colocar nesse outro aí, olha. Aí eu demorei um pouquinho só para conseguir encaixar ele no caninho, porque, gente, eu tinha feito esse disco bem, assim, tipo, bem a conta mesmo da largura do cano. Exatamente para não ficar folgado, não ficar correndo o bolo, assim, não ter perigo de afastar, certo? Então, por isso que a gente deixou esse caninho aí. E aí, ó, no início ele tá um pouquinho torto, mas depois eu virei, ele ficou bem retinho, ficou bem certinho, esse bolo ficou muito lindo. E chegou na festa, assim, bem inteirinho, bem certinho. Meu esposo que levou, meu esposo que sempre leva os bolos nas festas. Eu não me arrisco levar bolo, principalmente de andar, porque eu sei transportar, né, mas tem que ter força para ficar segurando até lá e tudo, e assim, para dar super certo, né? Não chegar nada de bolo quebrado, ninguém quer bolo quebrado. E aí, depois disso, eu fiz só aqueles acabamentos, tipo assim, de colocar a graminha. A graminha eu fiz usando o bico M mesmo, então eu fiz tipo umas pitangas, ficou super legal. Fiz as pitanguinhas tanto na lateral do laranja, na parte de cima do laranja, quanto na lateral do laranja e na lateral do marrom, tá? E do verde também eu fiz. Aí depois disso, eu mostrei aí, filmei um pouquinho para vocês, o bolo já pronto. Esse bolo ele ficou pronto bem antes da festa e eu deixei dentro do freezer. Meu freezer ele cabe esse bolo inteiro assim, desse jeito mesmo. E aí meu esposo levando, olha como ele leva, tá vendo? Não é apoiado em cima de perna, é apoiado no braço. Porque se balançar, e o carro vai balançar, em algum buraco, vai passar, você faz um movimento com o seu braço e vai evitar que quebre o seu bolo, tá? Então, o erro das pessoas é querer apoiar o bolo na perna. Primeiro, que não fica reto, o bolo fica inclinado e não dá certo. Olha, o bolo chegou super bacana na festa, esses foram todos os doces que nós fizemos toda a mesa de doces, né? Todos personalizados e tudo. Então, assim, ficou bem lindo os docinhos personalizados. Graças a Deus a cliente gostou bastante. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E quem não me segue lá no TikTok, gente, nós estamos rumo a 100 mil seguidores lá. Então, bora ajudar. Me siga lá, é Senhora Docinho Josi, do mesmo jeito que tá aqui no YouTube, tá? E no Instagram também. Então, pode dar um oizinho pra gente por lá. E é isso. Espero que tenham gostado. Beijão e não esquece de se inscrever aqui. Tchau, tchau.